Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, quem achou, diga, eu achei. Verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Interessante que Maria significa amarga, mas ela achou graça. Não importa o quanto a sua vida está amarga, você vai encontrar uma graça nova aqui essa noite. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Onde eu estou? 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quantos querem aqui dar um glória a Deus bem forte? Então disse Maria ao anjo: como será isto? Mente natural dela dando trabalho para ela, né? A alma dela questionando: pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Tem ninguém estéril aqui? Você está grávido da unção profética de Deus, em nome de Jesus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Você pode levantar as mãos e repetir comigo: aqui está o servo do Senhor, ou a serva. Diga bem forte: que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Recebe essa unção em nome de Jesus. O fato é que os meses começaram a se passar. Maria começou a perceber que seus hormônios mudaram. Sua barriga começou a crescer. A coisa ficou tão séria que o próprio José decidiu deixá-la secretamente para não infamá-la. O anjo teve que aparecer para José e dizer: não temas receber por mulher esta, porque o que está gerado nela é de Deus. E a barriga da mulher não parou de crescer, e foi crescendo, e ela percebeu que ela estava grávida do Espírito Santo. Daqui a pouco começou a mexer, e a barriga estufar, e foi crescendo, e ela realmente se engravidou espiritualmente e fisicamente. O Verbo se fez carne. Talvez não há nenhum fato, nem na história, nem na eternidade, maior do que esse. Deus
se fez homem e entrou no útero de uma mulher. O fato é que os meses se passaram e Maria recebeu a palavra, creu, e estava chegando os dias do Senhor nascer, mas ele não podia nascer em Nazaré, onde eles moravam, porque tinha uma profecia lá em Miqueias. Deus havia falado muitos séculos antes com o profeta Miqueias que em Belém nasceria o Messias. Se Jesus nascesse em Nazaré, seguramente ele não seria o Messias. A profecia não se cumpriria. E se você estudar as profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo e estudar a vida de Cristo, você vai descobrir que todas as profecias se cumpriram literalmente. Jesus foi um cumprimento profético o tempo todo. As coisas aconteciam nele para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Aí as coisas aconteciam para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. E aí aconteceu isso, isso e isso para que se cumprisse o profeta tal. E declaração são na tua vida também, em nome de Jesus. As coisas vão acontecer na sua vida porque o espírito da profecia foi liberado sobre a sua vida. E o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. O fato, amados, é que Deus, Ele nunca erra. Ele é perfeito. E Ele é perfeito em seus caminhos. E tudo que foi, é e será, já é para Deus. Porque Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. Ou melhor, a eternidade está em Deus, porque Ele é o Pai dela. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Então até a eternidade teve um início. Isaías que diz que Ele é o Pai da eternidade. A gente já não entende direito o tempo, e não entendemos de jeito nenhum a eternidade. Imagina o que está acima dela. Então é melhor a gente confiar em quem criou o sol e crer como uma criança. Porém, existe um princípio espiritual sobre a fé que diz o seguinte: quando você crê, você reina. Quando você crê, você se estabelece espiritualmente. Quando você confia na palavra que Deus te deu, é você que está no controle e não a circunstância. Isso são leis da fé. Crer é estar no controle, ainda que aparentemente você não esteja. Jesus estava sendo julgado por Anás, por Caifás. Jesus estava sendo questionado por Pilatos, inquirido por Herodes, humilhado, apanhando, sendo cuspido na cara, recebendo uma coroa de espinho, sendo escarnecido, carregando a cruz, sendo crucificado, aparentemente morrendo pela morte mais humilhante daquele tempo. Mas quem estava no controle era Ele, e não os seus algozes. O tempo todo Ele estava no controle. Ele estava tão no controle, irmãos, que quando chegou o tempo dele ir para Jerusalém, a Bíblia diz que manifestou no rosto dele a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tomou uma decisão: bora, chegou o momento, eu vou para a casa do meu pai. Ele não titubeia em momento nenhum ali do seu sofrimento. Ele olha para Pedro, quando Pedro traiu ele, aí Pedro sai chorando amargamente. Ele ministra para Pilatos, ele conversa coisas profundas com os sacerdotes, sumos sacerdotes, fica calado diante de Herodes, não solta uma palavra, porque Herodes tinha matado João Batista. Quando você mata a palavra profética, você não ouve mais a voz do Espírito Santo, e o Senhor te diz: não corte a cabeça de Herodes, mantenha a sua paternidade. Quem corta a sua paternidade perde a conexão com a voz. O Senhor te diz: guarde a tua paternidade. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra.
O fato, amados, é que Jesus estava no controle o tempo todo. Quando você crê, você está no controle, não é a circunstância. É difícil nós entendermos isso, porque as circunstâncias apertam a nossa esfera emocional, e muitas vezes o sentimento que nós temos é que a gente está perdendo a guerra, mas na verdade nós estamos ganhando a guerra. Ganhar a guerra espiritual não tem a ver com perdas e ganhos naturais, tem a ver com sua obediência à palavra de Deus. Ganhar a guerra espiritual não tem a ver com ganhos e perdas materiais, ainda que ganhar a guerra espiritual vai mudar a sua vida financeira e vai te fazer muito próspero nessa terra. Mas Paulo também diz: eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei o que é escassez, e eu sei o que é abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ganhar a guerra espiritual tem a ver com a sua firmeza de fé na palavra. Ficar firme na palavra de Deus, inegociavelmente. Deus está construindo aqui, irmãos, uma superestrutura espiritual, de um corpo que não negocia as promessas de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E porque sei que Ele é fiel, e porque sei que a palavra dEle é inabalável, eu posso batalhar até o fim pela minha fé. Eu posso batalhar até o fim, porque eu sei que essa palavra é uma rocha inabalável. Por isso a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nossa, pastor, mas eu estou tão abalado. Provavelmente não. Provavelmente é só a sua emoção sentindo coisas. Porque talvez se você estivesse tão abalado assim, nem aqui você estaria. Você estaria debaixo de uma coberta agora, com ar condicionado, tentando dormir, assistindo televisão, indo para shopping, sei lá o que, bebendo, aprontando, chutando o pau da barraca. Não, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você não está tão abalado assim não. Você está abatido, mas não destruído. Aleluia. Você não é o que você sente, você é o que você é no Espírito. Você é o que você é de verdade. Você pode estar se sentindo de certa forma, mas isso não é verdade a seu respeito. A verdade a seu respeito tem a ver com a sua decisão de fé. A verdade a seu respeito tem a ver com as suas escolhas de fé. As suas escolhas espirituais, sim, elas revelam quem você é no Espírito. Mesmo que você fale, mesmo que você não tenha toda a força para viver essa fé que você quer viver. Apocalipse diz: olha, eu sei que você tem pouca força, mas eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você não negou meu nome. Você guardou a minha palavra. Você ainda não está no lugar que você quer estar, mas você já está me alegrando, diz o Espírito da graça. Aleluia! Deus não é um Deus reprovador, Deus é um Deus aprovador. Deus é seu Pai. Muitas vezes você se sente derrotado e Deus está mudando a sua patente. Muitas vezes parece que você está perdendo e Deus está te promovendo. Quando José foi para o buraco, Deus estava promovendo ele. Quando José foi para a casa de Potifar, Deus estava promovendo ele. Quando José se tornou prisioneiro, Deus estava promovendo ele. Ele dormiu prisioneiro e acordou governador do Egito. Então nós precisamos aprender a sair desse lugar humano de pensar e entrarmos no lugar de Deus de pensar, onde nós vemos as coisas diferentes, onde nós discernimos as coisas diferentes, onde nós julgamos as coisas diferentes. Isso tem a ver com prática de fé, tem a ver com conhecer o Senhor, isso tem a ver com escolhas de fé. E eu estou pregando aqui hoje para um povo que crê. O Espírito Santo mandou falar de novo, vou obedecer então. Eu estou pregando aqui hoje para um povo que crê. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não está tão abalado assim não, irmão.
Dá uma sacudida nele e fala assim: você não é o que você sente, você é o que você crê. Eu tenho o que eu creio, eu sou o que eu creio, e eu sou as escolhas de fé que eu fiz. E eu estou orando no Espírito, e eu vou edificar minha fé até que, porque essa palavra não é volúvel. Eu sou, essa palavra não, essa palavra é uma rocha eterna. E eu vou batalhar pela minha fé até me firmar nessa palavra, e ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1 na minha vida. Aleluia! O Senhor te diz: filho, pode ficar firme, porque eu estou firme do outro lado. O Pai me entregou os céus, mas eu te entreguei a terra. Fica firme daí, que eu fico firme daqui. No final nós vamos encontrar e vamos casar, diz o Senhor. Final dessa história vai ter um casamento, irmão. Aguenta o tranco, porque tem um casamento te aguardando. Nós vamos nos casar com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Uhul! Aí o Espírito Santo visitou o imperador, que começou a cutucar ele. O Espírito Santo chegava assim no ouvido do César e falava assim: ei, faz um censo em todo o império. Você precisa saber quantas pessoas tem em cada região. Você precisa entender e faz um censo. Aí o César levantava com esse pensamento: estou precisando fazer um censo. Não, ele não estava precisando fazer o censo. José e Maria que precisavam vir para Belém. Pastor, de que você está falando? Eu vou dizer do que eu estou falando. Eu estou falando da sua fé, que está sob o seu controle, porque diz respeito à sua decisão. Mas eu estou falando também de algo que está além da sua fé. Eu estou falando da soberania de Deus. Porque a maioria dos fatos não estão sob a sua responsabilidade. A maioria dos fatos estão sob a responsabilidade de Deus. E é Ele que vai fazer a palavra se cumprir na sua vida. Ele moveu o imperador para que o imperador movesse o império, não porque ele precisava de um censo, mas porque José e Maria precisavam sair de Nazaré e ir para Belém. Qual o nome disso? Soberania. A sua fé ativa o poder de Deus, mas a soberania de Deus cuida muito mais do que de você do que você imagina. Tem muita coisa que você sabe sobre a sua fé, mas a maioria delas você não sabe, porque enquanto você está crendo, Deus está trabalhando. Apóstolo Luciano Subirá, ele tem um livro que diz assim: o agir invisível de Deus. Existe um agir da sua fé, onde você percebe as coisas acontecendo. Deus opera um milagre aqui, Deus abre uma porta ali, fecha outra. Você sabe, sua fé está trabalhando, mas tem coisas que não estão nos seus olhos, tem coisas que não estão sob a sua responsabilidade. É como se Deus estivesse falando assim: olha, você creu, está vendo só um pouquinho da história, mas eu sou soberano, estou agindo sobre toda a história. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Então joga as suas duas mãos para cima e grita comigo bem forte: fé estabelece a minha vitória. E um dos fatores da minha vitória chama-se soberania de Deus. Soberania de Deus foge do nosso entendimento, irmão. Soberania de Deus foge da nossa carne, foge das nossas mãos, foge do nosso controle. Você não pode controlar Deus. Você pode controlar a sua fé, mas Deus você não pode controlar. Mas Deus pode ser liberado soberanamente quando você crê, e fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem.
Semelhantemente, o Espírito Santo nos assiste em nossa, porque não sabemos orar como, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos, e aquele que sabe qual é a mente do Espírito, intercede por nós segundo a vontade de Deus. Verso 27. Aí verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um quadro meio esquisito que nós só vamos entender no final. São capítulos do livro que nós gostaríamos de pular, mas Deus não vai pular, porque Deus os escreveu. E eles não são preciosos para você que está na terra hoje, mas são preciosos para Deus que é eterno. Porque Deus é um Deus que fala dos seus profetas. Deus é um Deus que testifica dos seus profetas. Deus é um Deus que fala dos seus servos. E Ele fala para os querubins, Ele fala para os serafins, Ele fala para os anjos, e Ele fala para os arcanjos, e Ele fala para o céu inteiro a respeito dos que creem. Ele fala até para o diabo. Ele virou para Satanás e disse: viste o meu servo Jó? Deus prega a respeito daqueles que creem. Tem momentos no céu que Deus para tudo e fala de você, porque você é uma poesia para Ele, você é um perfume para Ele. Há momentos da sua guerra em que você está sendo triturado, esmagado. Você está passando pelo Getsemane, pela prensa do azeite. Getsemane significa prensa do azeite. Você está sendo ali triturado, mas o azeite está sendo produzido. Você está sendo triturado, mas um perfume está sendo produzido, porque você escolheu crer na palavra de Deus. Mas eu sou falho, pastor. Eu também sou, irmão. Mas essa palavra não é falha, ela é perfeita. Eu sou um homem falho que crê numa palavra perfeita. Eu sou alguém ineficaz que crê numa palavra eficaz, viva. Eu não creio no diabo, eu creio em Deus. Fé não é crer no diabo, fé é crer em Deus. E quando você crê em Deus, as obras do diabo desaparecem da sua vida, e a soberania de Deus aparece. Você para de ver o diabo e começa a enxergar a soberania de Deus. Você para de enxergar o homem e começa a enxergar a soberania de Deus. Não porque Deus mandou o problema, mas Deus está usando o problema. E você desfoca do homem, e aí você para de murmurar. Se você desfocou do homem, você para de murmurar, você para de acusar, você para de condenar. Por quê? Porque você creu em Deus e descreu do diabo. E agora o que aparece? A soberania. Todas as coisas cooperam para o bem. Então você tira essa cara de cachorro da cara de cavalo, você põe uma cara alegre, vitoriosa. Você senta direito, estufa o peito, levanta a cabeça e dá um glória a Deus bem forte. Por quê? Porque agora nasceu a soberania de Deus na tua vida. Você desfocou do homem, você desfocou da circunstância. Diga: eu recebo essa palavra. Eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: ninguém nessa terra é responsável pelo seu sucesso, nem pelo seu fracasso. Ninguém nessa terra tem culpa do seu sucesso, nem do seu fracasso. Cuida da sua fé, que a sua fé cuida de você. Cuide da sua fé, que a sua fé cuida de você. Irmãos, tem muita unção de Deus aqui hoje, porque eu sinto, sabe, eu sinto a murmuração morrendo nesse lugar. Eu sinto o negativismo saindo desse lugar. Sabe, eu sinto a expectativa do homem caindo por terra. A expectativa
Sabe, eu vejo que quando você entende o que Deus está falando, quando você entende a fé, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nesse momento, eu não estou crendo mais no que o diabo está fazendo, meu Deus do céu. E eu paro de glorificar o diabo e passo a glorificar a Deus. Não pelos problemas, mas nos problemas. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Só faz isso quem compreende que Deus tem tudo sob controle. Só faz isso quem sabe que Deus é soberano. Só faz isso quem conhece o Senhor. Eu conheço Ele. O que Ele está aprontando para mim? Eu conheço Ele. Eu nunca passei por esse caminho é novo. Esse caminho eu nunca passei por esse caminho aqui na jornada. Esse caminho é novo. O que Ele está aprontando? Ele está sentado no trono dizendo: eu estou aprontando o melhor para você, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você decidiu não reclamar, você decidiu louvar. Você decidiu não murmurar, você decidiu dar glória a Deus. Você decidiu que da sua boca não vai sair derrota, da sua boca vai sair a palavra. Aí quando vem a tempestade, você entende. Quando os marujos estão em crise, porque essa tempestade veio, você entende. Você pode dizer com toda segurança: olha, é por minha causa. Isso está acontecendo por minha causa. Você sabe, você tem discernimento. E como é que a gente faz? Me joga no mar. Me joga para vocês verem, vai passar rapidinho a tempestade. E aí você fica ali no mar, adorando o Senhor, descansado, sem saber de onde vem nem para onde vai. Mas o grande peixe já está chegando. Qual o nome disso? Soberania. Deus é soberano na sua vida. 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 Aleluia! Eu não creio no diabo, eu creio em Deus. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você não crê no diabo? O diabo é o pai da mentira. Agora, o diabo te pegou na alma, mas agora você pegou ele no espírito. O diabo te prendeu na mente, nas emoções, mas agora é você que prendeu o diabo. O diabo estava com você na mão, agora é você que está com ele na mão. Fala: vem cá, capeta, debaixo do meu pé, eu não creio em você, eu creio no meu Deus. Por isso que quando tudo aquilo aconteceu com Jó, a Bíblia diz que Jó adorou. Nossa, eu acho que eu sou um Jó, pastor. Então você é a pessoa mais abençoada desse lugar. Primeiro que o sofrimento de Jó, diz os historiadores, durou 6 meses. Segundo, a Bíblia diz que Deus deu para ele o dobro de tudo que ele tinha. Se você é um Jó, você é o cara mais abençoado desse lugar. Ele era muito rico antes, ficou muito mais rico depois. Recebe essa unção. Tenha medo de ser Jó, não. Tenha medo de ser incrédulo. E quando é que eu vou ser vomitado na praia? Não sei, irmão. Quando você for aprovado aí dentro da barriga do peixe. Pega a oração de Jonas dentro da barriga do peixe e estuda ela.
Porque a oração de Jonas na barriga do peixe é uma escola da fé. Pegue cada frase da oração de Jonas na barriga do peixe. Ele começa assim: na barriga do peixe, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha como a incredulidade sumiu do coração dele 3 dias depois. Porque soberanamente ele não morria. Ele decidiu, o negócio é crer aqui dentro, porque não morro. Você não morreu não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Ele é soberano. Então você vai poder abraçar os seus inimigos, bem dizer, orar por eles, porque todos eles na verdade são instrumentos de Deus para aqueles que creem. E você não vai falar mal deles, você não vai denegri-los, você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. Recebe essa unção. Sacode esse irmão que está ao seu lado e fala para ele: aprende a ser vencedor, meu irmão. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, aprende a ser vencedor. Puxa, mas eu esperei tanto que daria certo e deu errado. Não na vida de quem crê. Ah, mas eu esperei tanto para acontecer isso e aconteceu aquilo, eu estou frustrado. Não na vida de quem crê. Ah, mas deveriam ter feito isso por mim, não fizeram, acho que eu vou desistir. Não na vida de quem crê. Porque na vida de quem crê não existe derrota, não existe vergonha, não existe humilhação. Existe um Deus soberano que reina. E o Senhor te diz: me aguarde, porque 3 dias depois você ressuscitará. Aleluia! A soberania de Deus está nesse lugar. Houve uma explosão no reino do Espírito aqui agora. Muitas coisas mudaram na vida de muita gente aqui agora. O diabo não vai te enganar mais. Você vai começar a ler com a linguagem do céu. Você vai começar a ver como Deus vê. Você vai mudar sua mente, mudar sua boca, mudar seu comportamento. Você vai amadurecer, jogar essa chupeta, essa mamadeira fora. E você vai andar em lugares altos. Porque o Senhor te diz: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, e a minha palavra não volta vazia. Eles estavam remando com dificuldade. Eles não estavam mandar Jesus andando sobre as águas, a encontrar com eles. Aquilo foi soberania. De repente Jesus aparece, inesperadamente. Tem coisas que vão aparecer na tua vida inesperadamente. Você não estava nem esperando. Ó Jesus aí, ó. Você não estava nem esperando. Ele andando sobre as águas. E fazendo assim, assim, ó. Ou seja, vem andar comigo, porque o Senhor está sobre as muitas águas. Eles não oraram: Senhor, manda Jesus aqui, porque está tudo difícil, está contrário. Não, eles simplesmente continuaram remando e Jesus apareceu. Remar é contigo, Jesus aparecer é com ele. Joga suas 2 mãos para cima, lá atrás, aqui na frente, no meio. Homens e mulheres, grita comigo: continua remando. Hora após hora, hora após hora, hora após hora. É comigo. Eu vou continuar remando. Aparecer, andando sobre as águas, é com ele.
Talvez alguém pense assim: puxa, ele podia aparecer agora, pastor, o momento está propício. Não, ele que sabe a hora que ele vai aparecer. Ele é que sabe quando ele vai tirar essa pessoa da sua vida e trazer outra. Ele é que sabe quando ele vai fechar certas portas e abrir outras. Soberania não está no seu controle não, meu irmão. Está no controle de Deus, porque Ele está enxergando o começo, o meio e o fim. E você está enxergando só esse pedacinho aqui, ó, na sua fé. Ele está enxergando tudo. Então deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Quantos recebem essa palavra? Então diga forte comigo: crer está comigo, mas soberania está com Ele. Diga assim: eis aqui o teu servo. Agora falar com César é com Ele. Eu ouço a palavra, creio e profetizo e falo a palavra. Agora, mover o império, mover uma nação, mover o Obama, mover o Japão, quer dizer, mover algo que não está no meu controle, isso não é comigo, isso é com Deus. E Ele vai mover. Deixa eu terminar, nós vamos tomar a ceia agora, preste atenção nisso. Existe uma história escrita da sua vida que já está pronta. E Deus escreveu essa história a seu respeito soberanamente. Salmo 139 diz: teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles antes que mesmo existissem. Preste atenção nisso. Deus escreveu a história da sua vida. E Deus realizou, porque quando Deus fala, Ele faz. Para Deus fazer é falar. Repita isso. Novamente. Diga mais forte, diga assim: quando Deus fala, Ele faz. Mais forte, diga assim: a minha vida. Aponta para lá assim, ó, todo mundo. Diga assim: a minha vida, do começo ao fim, para Deus, já aconteceu. E foi Ele que escreveu. Então é perfeito, não tem falha nenhuma. Ele escreveu a sua história, então não tem derrota, só tem vitória. Ah, mas eu estou com a cruz na cabeça, é vitória. Ah, mas estão cuspindo na minha cara, é vitória. Ah, mas estão me crucificando, é vitória. Você vai ter que pensar diferente, senão você vai dançar. Agora, o que a fé faz? A fé coloca você frente a frente com essa história. E essa história se torna um espelho que te orienta passo a passo. Por isso que eu dei aquele uhul ali aquela hora. Foi naquele momento que me veio esse entendimento. Deus me mostrou a minha história e a fé me colocando, me encaixando com a minha história. Quando eu creio, eu entro na minha história. Quando eu não creio, nem história eu tenho. É isso aí, filhinha. É assim que nós te amamos. O salmista disse: ensina-nos a contar os nossos dias. Aquele dia que você não creu, para Deus não existiu, porque não tem a ver com a história que Ele escreveu. O dia que você não creu é uma página em branco. Não existe para Deus. Para Deus só existe aquele dia que você creu.
Porque quando você crê, você se identifica com a história que ele escreveu. E aí não tem derrota. Mesmo que a coroa de espinho esteja na cabeça, mesmo que a cruz esteja no seu ombro, mesmo que os cuspes venham, não tem derrota. Porque você está num caminho espiritual. Você está num caminho espiritual. E a sua fé te liberta do homem e das circunstâncias, e faz brotar a soberania de Deus. E você seguramente pode dizer: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Pois eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia! E por fim todos nós diremos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E olha que Paulo, quando escreveu isso, estava prestes a perder a sua cabeça, decapitado. Tinha ninguém na masmorra, só ele e o carrasco. Na verdade tinha muita gente na masmorra. Ela estava cheia de anjos e arcanjos, querubins e serafins. E quando a cabeça física de Paulo rolou, que Paulo abre os olhos, ele foi recebido na glória. E ele viu que valeu a pena. Pastor José Rodrigues, 77 anos de idade. Podia agora estar curtindo os netos, perto de fazer 80 anos, curtindo o dinheiro que ele tem, o patrimônio que ele tem. Está nesse momento voando para o Nepal. Valéria foi lá no aeroporto hoje entregar uma oferta para ele. Semana passada, minha mãe estava a um fio da morte. Ela teve uma infecção generalizada, fez asepsemia. Ela tem mais de 70 anos. E humanamente falando, jamais ele deveria fazer essa viagem. Mas ele é um homem de propósito. Das 300 pessoas ligadas conosco no Nepal, nenhuma morreu. Das 300 pessoas ligadas conosco em Katmandu, nenhuma morreu. Dá um grito de vitória, irmão. Milhares de mortos, mas a morte não nos atingiu. E se tivesse atingido? Não importa, porque tragada foi a morte pela vitória. Você recebe essa palavra? Então a murmuração cai nesse lugar hoje, e uma nova unção de adoração brota dos nossos corações. Amém? Amém. Deus está te coroando nessa noite, na guerra que você está passando, e está te dizendo: para de crer no diabo e comece a crer em mim. E você vai parar de se sentir frustrado e derrotado, e você vai conhecer a minha soberania. Eu comecei essa história, se você seguir ela, você vai ver que no último capítulo, Satanás, o anticristo e a besta e o falso profeta, vai todo mundo para o lago de fogo, e você vai para a galera, meu irmão. Aleluia. Quem recebe? Vamos tomar ceia em nome de Jesus. O tema dessa palavra é vivendo em fé e experimentando a soberania.
Nós te adoramos, soberano Deus. Nós te adoramos, soberano Deus. Soberano Deus. Soberano Deus. Pegue o pão e o vinho, fique aqui na frente, em torno da mesa do Senhor. Nós te adoramos, soberano Deus. Uzá tocou na arca quando os bois tropeçaram e morreu, porque ele quis salvar o que Deus não estava salvando. Uzá não entendeu a soberania de Deus. Quem não entende a soberania de Deus tenta salvar o que Deus não está salvando e começa a morrer. Mas aqui é o contrário. Aqui tem um povo que está entendendo a soberania de Deus, e você não vai morrer, você vai viver. Aleluia. O que eu acabei de dizer agora foi uma profecia para alguns aqui. Não tente segurar o que Deus não está segurando. Deixe que da arca cuida Deus. Cuide da sua fé. Amém? Dá um sorriso para o seu irmão e fala: Deus é soberano, irmão. Fala para o teu irmão assim, mas fala fora: perculpa não, sou. Essa noite uma unção de sono vai cair sobre esse lugar, ó. Todo mundo vai dormir igual gato e balé de algodão. Aleluia. Uma unção de paz, uma unção de descanso. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Molhe o pão, serve o irmão que está ao seu lado. As pessoas me questionam às vezes: por que molhar o pão? Porque Jesus fazia assim, diz que molhando o pão, ele deu o pão para Judas. Ah, mas foi para Judas, pastor. Não, é porque ele fazia assim, ele molhava o pão. Jesus gostava de molhar o pão e dar. Somos um. Crer é entrar na história que Deus escreveu a meu respeito e ficar debaixo da sua soberania. Enquanto eu batalho pela minha fé, Ele trabalha. Eu declaro em cada um de nós o espírito da fé, o espírito que crê. Josué e Caleb não duvidaram, eles creram. Tiveram que esperar 40 anos para toda aquela geração morrer, mas eles entraram na terra prometida. E Caleb, com 80 anos, chega para Josué e diz: Josué, me dá o monte Hebron, me dá esse monte, porque eu tenho a mesma força hoje que eu tinha 40 anos atrás. Deus vai te preservar até o fim. Mas que haja em você, não perfeição, porque não tem ninguém perfeito, que haja em você fé e confiança em um Deus vivo.